Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre tabela periódica. Vamos entender um pouco mais sobre os grupos da tabela. O primeiro grupo que a gente tem é o grupo dos metais alcalinos. Os metais alcalinos têm esse nome porque reagem muito facilmente com a água e quando isso ocorre, formam hidróxidos, que são substâncias básicas ou conhecidas como alcalinas. Daí o nome metais alcalinos, liberando hidrogênio. Estes metais também reagem facilmente com o oxigênio, produzindo óxidos. Aqui a gente tem justamente um exemplo de um dos metais do grupo dos metais alcalinos, o lítio, reagindo com água, formando hidróxido de lítio, que é justamente uma base, é um álcali. E temos a equação química da reação de um metal alcalino, por exemplo, o potássio, com o oxigênio, formando óxido de potássio. São metais de baixa densidade, são moles e são altamente eletropositivos e reativos. No grupo 2, a gente tem os metais alcalinos terrosos. Então, este grupo possui esse nome que provém do nome que é recebido pelos seus óxidos, terras. Possuem propriedades básicas, que são alcalinas, são metais de baixa densidade, são coloridos e são moles. Reagem facilmente com halogênios para formar sais iônicos e com água, ainda que não tão rapidamente como os metais alcalinos, para formar hidróxido fortemente básicos. São todos sólidos. Aqui a gente tem o grupo 13, que é o grupo do boro. E nesse grupo, os pontos de fusão dos elementos variam de maneira regular. Portanto, estes valores não devem ser comparados entre os elementos deste grupo, uma vez que o boro tem ponto de fusão de 2.180 graus Celsius e o gálio tem ponto de fusão de 30 graus Celsius. E eles apresentam estruturas cristalinas bem peculiares, influenciando diretamente nessa temperatura. O caráter metálico dentro deste grupo cresce a partir do boro para o alumínio e decresce a partir do alumínio para o tálio, devido ao aumento do tamanho desses átomos no grupo. Aqui a gente tem o grupo 14, que é o grupo do carbono. Os elementos pertencentes ao grupo 14 apresentam um caráter metálico menor que os elementos do grupo 13. O carbono, por exemplo, é o elemento que apresenta maior caráter não metálico. O carbono ocorre livre na natureza, em suas conhecidas formas holotrópicas, como diamante, grafite, carvão, fluorenos. Os compostos dos silícios são usados desde a fabricação de vidros, polímeros e silicone até materiais semicondutores eletrônicos, utilizados em dispositivos de informática. O germânio, estanho e chumbo são também bastante conhecidos e utilizados, seja na fabricação de ligas metálicas importantes como o bronze, ou nos seus usos separadamente. Aqui a gente tem o grupo 15, que é o grupo do nitrogênio. O nitrogênio é o elemento que recebe maior destaque nesse grupo, pois é um elemento bastante abundante. Ele é o elemento mais presente no ar atmosférico e é um dos constituintes de proteínas e enzimas responsáveis por diversas funções no nosso organismo. Os compostos de fósforo são usados desde a fabricação de conservantes alimentares até a produção de pesticidas e armas químicas, por exemplo. Aqui a gente tem o grupo dos calcogênios. O nome tem origem no grego, calcos, que significa cobre ou minério, visto que vários minérios são na forma de óxidos ou sulfetos. E aí a gente tem justamente como primeiro elemento do grupo o oxigênio, daí então o nome de calcos.
E genos, aquilo que dá origem. Assim, calcogênio significa originário do cobre, que era o óxido mais conhecido na época, ou o que vem de minério. Todos os elementos deste grupo são não metais e o polônio é o único deles que é radioativo e tem características de metal. Na verdade, a gente tem o polônio e muito provavelmente o livermório também com essas mesmas características do polônio. Aqui a gente tem o grupo 17, que é o grupo dos halogênios. A palavra provém do grego, que significa formador de sais. Na forma natural, são encontrados como moléculas diatômicas. Devido a esta alta reatividade, podem ser perigosos ou letais para organismos vivos, se em quantidade suficiente. São tóxicos, com exceção do iodo, e são voláteis em condições ambiente, podendo ocasionar queimaduras na pele e nas vias respiratórias. Por último, a gente tem aqui o grupo dos gases nobres. Este grupo, em condições normais de temperatura e pressão, são todos gases inodoros, incolores, monoatômicos de baixa reatividade química. A inércia dos gases nobres os torna muito úteis em aplicações onde reações não são desejadas. Por exemplo, o argônio é utilizado em lâmpadas de bulbo para prevenir a oxidação do filamento de tungstênio, e o hélio é utilizado em cilindros de mergulho em grandes profundidades para evitar a toxidez do nitrogênio, que se solubiliza em altas pressões. Vamos ao exercício. Faça a associação correta com respeito às famílias ou grupos da tabela periódica. Então, vamos relacionar esses grupos aqui enumerados com as letras. E a gente tem, então, metais alcalinos, a gente sabe que é o grupo 1 da tabela. Metais alcalinos terrosos é o grupo 2. Calcogênios é o grupo 16. Halogênios é o grupo 17. Família do carbono é o grupo 14. Família do nitrogênio é o grupo 15. E gases nobres é o grupo 18. Por hoje é só, e essa é a nossa referência bibliográfica que foi utilizada na aula de hoje.